Em reunião realizada em Kazan, Rússia, em outubro de 2024, algo extraordinário aconteceu que a maioria dos ocidentais completamente perdeu ou descartou como irrelevante. Líderes representando não apenas 5, mas agora mais de 10 nações, coletivamente abrigando quase metade da população mundial e representando mais de 35% do PIB global, anunciaram planos concretos para fundamentalmente reestruturar como o comércio internacional, finanças e poder são organizados no planeta. Não em abstrato, não em teoria, mas com cronogramas específicos, mecanismos institucionais e comprometimento de capital na casa dos trilhões de dólares. O nome deste bloco? BRICS, originalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas agora expandido para incluir Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, com dezenas de outras nações fazendo fila para aderir. E o objetivo declarado de seus últimos anúncios? Nada menos que criar alternativa completa ao sistema financeiro e comercial dominado pelo Ocidente que existiu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Estamos falando sobre nova moeda de reserva potencialmente rivalizando o dólar. Sistema de pagamentos alternativo contornando SWIFT e bancos ocidentais. Banco de desenvolvimento que poderia desafiar FMI e Banco Mundial. Plataforma de comércio de commodities precificando petróleo, gás e minerais em moedas não dólar. E, crucialmente, estrutura política e de segurança que oferece a países alternativa a alinhamento com Estados Unidos e Europa. Se tudo isso soa como mudança tectônica histórica na ordem global, você está certo. Se soa como ameaça existencial ao domínio econômico e geopolítico que o Ocidente tem desfrutado por mais de 75 anos, você está absolutamente certo. E se você está se perguntando por que não ouviu mais sobre isso em mídia ocidental mainstream, bem, isso em si é parte da história. Mas aqui está a questão crítica que vamos explorar. O Plano BRICS é ameaça real com potencial genuíno para remodelar ordem global? Ou é coalizão frágil de países com interesses divergentes, reunidos principalmente por ressentimento compartilhado do Ocidente, mas sem coesão ou capacidade para realmente construir alternativa funcional? A resposta, como descobriremos, é complicada. Há elementos de ambos, mas descartá-lo completamente seria erro tão grande quanto superestimar sua ameaça imediata. Nos próximos minutos vou mergulhar profundamente no que exatamente BRICS anunciou em Kazan e em declarações subsequentes. Vamos examinar os componentes específicos de sua estratégia, a moeda proposta, sistemas de pagamento, instituições financeiras e estruturas de comércio. Vamos analisar tanto as forças quanto as fraquezas óbvias desta coalizão. E vamos avaliar honestamente quão realista é a ameaça ao domínio do dólar e à liderança ocidental, e o que isso significa para todos nós, desde investidores institucionais até consumidores comuns. Prepare-se, porque esta história é sobre nada menos que potencial reorganização fundamental de poder global, de quem estabelece regras, de qual moeda denominará comércio futuro, e de se o século americano realmente terminou ou se ainda tem décadas para funcionar. Vamos começar. Transição. Música muda para tom mais histórico e explicativo. Antes de entendermos para onde BRICS está indo, precisamos entender de onde veio e por que existe. Porque não surgiu do nada, é culminação de décadas de crescente frustração com o sistema global dominado pelo Ocidente. O termo BRIC foi cunhado em 2001 pelo economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, em artigo identificando Brasil, Rússia, Índia e China como economias emergentes que coletivamente remodelariam a economia global. Inicialmente, era apenas conceito de investimento, lugares onde dinheiro inteligente deveria ir. Mas os países gostaram da ideia e decidiram torná-la grupo político real. A primeira cúpula formal do BRIC aconteceu em 2009. Momento significativo foi no meio da crise financeira global de 2008, que teve origem em Wall Street e se espalhou globalmente. Para muitos no mundo em desenvolvimento, aquela crise expôs hipocrisia e incompetência de sistema financeiro liderado pelo Ocidente, que havia pregado disciplina de mercado e boa governança para outros, mas depois implodia espetacularmente e precisava de resgates massivos dos contribuintes. A África do Sul aderiu em 2010, criando BRICS com S, e gradualmente, o que começou como fórum de conversa econômica evoluiu para algo muito mais ambicioso. Por quê? Várias queixas compartilhadas. Primeira queixa: dominação institucional ocidental. Instituições de governança econômica global criadas após Segunda Guerra Mundial, FMI, Banco Mundial, OMC, foram projetadas para e por Ocidente. Suas estruturas de votação dão a Estados Unidos e Europa poder de veto efetivo. Seus líderes são tradicionalmente americanos ou europeus. Suas políticas frequentemente refletem interesses e ideologia ocidentais, não necessariamente o que é melhor para economias em desenvolvimento. Países BRICS, apesar de representarem população massiva e crescentes economias, têm voz desproporcional nestas instituições. Eles
impuseram reformas por décadas. O Ocidente acenou educadamente e não fez quase nada para redistribuir poder real. Segunda queixa: armamentização do dólar. Como discutimos em vídeos anteriores, o papel do dólar como moeda de reserva global dá aos Estados Unidos poder extraordinário. Pode impor sanções que são efetivas globalmente, porque o sistema financeiro internacional funciona através de bancos americanos e compensação em dólares. Pode congelar ativos, cortar países de sistema financeiro, essencialmente usar a economia como arma. Isto ficou particularmente óbvio após a invasão russa da Ucrânia, quando o Ocidente congelou cerca de 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central Russo. Mensagem enviada a cada país não ocidental foi clara: se Washington decide que você é adversário, pode perder acesso às suas próprias reservas mantidas em dólares. Isso é vulnerabilidade estratégica enorme. Terceira queixa: hipocrisia e duplos padrões. O Ocidente prega democracia, direitos humanos, ordem baseada em regras. Mas aos olhos de muitos no sul global, aplica essas regras seletivamente, invade países, Iraque, apoia ditadores quando convém, ignora violações de direitos humanos por aliados enquanto pune inimigos pelas mesmas ações. A ordem baseada em regras começa a aparecer apenas regras que beneficiam o Ocidente. Transição, foco em anúncios recentes específicos. Então isso nos traz para Kazan e o que foi realmente anunciado. Não vaga aspiração, mas propostas concretas. Proposta 1. Sistema de pagamentos BRICS. O mais imediatamente implementável e potencialmente impactante é sistema de pagamentos alternativo. Atualmente, transações financeiras internacionais funcionam principalmente através de SWIFT, Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, baseada na Bélgica, mas efetivamente controlada por poderes ocidentais. Quando o país é cortado do SWIFT, como o Irã foi, como Rússia parcialmente foi, fica dramaticamente mais difícil conduzir comércio internacional. Você não pode facilmente pagar por importações ou receber pagamento por exportações. BRICS propôs sistema alternativo, chamado provisoriamente BRICS Pay ou BRICS Bridge. Permitiria que países membros negociassem diretamente em suas próprias moedas ou através de plataforma de liquidação digital, completamente contornando SWIFT e bancos ocidentais. Tecnicamente, isso é viável. China já tem CIPS, Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço em yuan chineses. Rússia tem SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras. Esses poderiam ser conectados e expandidos. Blockchain e tecnologias de ledger distribuído tornam alternativas a SWIFT muito mais viáveis do que seriam há década. Proposta 2. Moeda comum ou unidade de conta. Mais ambicioso e controverso é a ideia de moeda comum, BRICS. Não está claro ainda se seria moeda física real, como o euro, ou apenas unidade de conta para liquidação comercial, mais como SDRs do FMI, direitos especiais de saque. Proposta mais discutida envolve moeda lastreada em commodities, ouro, petróleo, minerais, ao invés de simplesmente fiat como moedas modernas. Lógica é que países BRICS coletivamente controlam vastas reservas de commodities que poderiam lastrear moeda de forma que outros países confiariam. Mas aqui há desafios enormes. Quem controlaria isso? Como taxa de câmbio seria estabelecida? Que país daria soberania monetária? China, maior economia no BRICS, dominaria naturalmente, mas Índia e outros confortáveis com isso. Estas são questões sem respostas fáceis. Proposta 3. Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, expandido. Já existe Novo Banco de Desenvolvimento, às vezes chamado Banco BRICS, foi estabelecido em 2014 e está sediado em Xangai. Fornece financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países BRICS e além. Proposta é dramaticamente expandir seu capital e escopo para rivalizar FMI e Banco Mundial, onde essas instituições ocidentais frequentemente impõem condicionalidades, reformas econômicas, austeridade, etc. Em empréstimos, NDB ofereceria financiamento sem strings políticas anexadas. Para países em desenvolvimento frustrados com condições do FMI, isso é extremamente atraente. E China, através de iniciativa Cinturão e Rota, já demonstrou disposição de fornecer financiamento de infraestrutura em escala massiva. Proposta 4. Plataforma de comércio de commodities. Talvez mais imediatamente ameaçadora para domínio do dólar. Planos para criar plataforma de comércio de commodities BRICS, onde petróleo, gás, minerais e produtos agrícolas seriam precificados e negociados em moedas não dólar. Atualmente, petróleo é precificado globalmente em dólares, o chamado petrodólar. Isso cria demanda fundamental por dólares e é pilar do status de moeda de reserva do dólar. Se principais produtores de petróleo, Rússia, Irã, potencialmente Arábia Saudita, através de BRICS, começassem a aceitar yuans, rúpias ou futura moeda BRICS, isso minaria essa demanda.
Arábia Saudita aderindo a BRICS, ainda não oficialmente membro completo, mas em conversações avançadas, seria particularmente significativa. Por décadas, acordo saudita de vender petróleo apenas em dólares em troca de garantias de segurança americana foi pedra angular do sistema petrodólar. Transição, análise de forças. Por que isso pode funcionar? Agora vamos honestamente avaliar por que a iniciativa BRICS pode realmente representar ameaça séria ao domínio ocidental. Porque há fatores reais sugerindo que não é apenas blefe. Força. 1. Escala pura. BRICS expandido representa aproximadamente 45% da população mundial, mais de 35% do PIB global, medido em paridade de poder de compra, e vastas reservas de commodities críticas. China sozinha é segunda maior economia do mundo e maior parceiro comercial para mais de 120 países. Quando o bloco desse tamanho coordena a ação, não pode ser ignorado. Força 2. Controle de commodities. BRICS controla porções enormes de recursos naturais críticos do mundo. Rússia e Irã têm vastas reservas de petróleo e gás. China domina a produção de terras raras. Brasil é produtor agrícola massivo. África do Sul tem minerais críticos. Coletivamente, eles poderiam potencialmente ditar termos de precificação de commodities de formas que o Ocidente acharia difícil resistir. Força 3. Tecnologia viável. Ao contrário de décadas passadas, tecnologia agora existe para criar sistemas financeiros alternativos. Blockchain, criptomoedas, sistemas de pagamento digital, todos tornam possível criar infraestrutura que não depende de arquitetura financeira ocidental. China, particularmente, fez investimentos maciços em moeda digital e tecnologia fintech. Força 4. Apelo do Sul global. A fila literal de países querendo aderir à BRICS. Mais de 40 nações expressaram interesse. Por quê? Porque vem como alternativa a sistema onde sentem que foram consistentemente tratados como cidadãos de segunda classe. BRICS oferece dignidade, voz e potencialmente melhores termos de comércio e financiamento. Força 5. Declínio relativo ocidental. Seja em termos de porcentagem de PIB global, confiança em instituições democráticas, coesão de aliança ou até capacidade industrial. Ocidente em declínio relativo. Não colapso absoluto, mas erosão gradual de dominância que teve por mais de século. Isso cria espaço para alternativas emergirem. Força 6. Motivação da necessidade. Para a Rússia sob sanções, para Irã sob sanções, para a China preocupada com o potencial bloqueio financeiro futuro. Isto não é projeto acadêmico, é necessidade existencial. Essa urgência impulsiona ação de formas que aspirações vagosas não fazem. Transição. Análise de fraquezas. Por que pode falhar? Mas agora, vamos ser igualmente honestos sobre por que a iniciativa BRICS pode falhar ou provar-se muito menos consequente do que parece. Fraqueza. 1. Falta de confiança interna. BRICS não é aliança baseada em valores compartilhados ou confiança mútua. É coalizão de conveniência baseada principalmente em ressentimento compartilhado do Ocidente. Índia e China têm disputas fronteiriças e são rivais estratégicos. Rússia e China são parceiros atualmente, mas historicamente desconfiavam profundamente um do outro. Interesses do Brasil frequentemente se alinham mais com o Ocidente que com a autocracia chinesa ou russa. Criar moeda comum ou sistema financeiro integrado requer confiança e coordenação de política extraordinárias. União Europeia, com valores e instituições muito mais compartilhados, lutou imenso para fazer euro funcionar. BRICS tem desafio muito mais difícil. Fraqueza. 2. Dominância da China. China representa cerca de 70% do PIB combinado de BRICS. Qualquer moeda ou sistema financeiro BRICS seria inevitavelmente dominado pela China. Outros membros confortáveis com isso? Índia, particularmente, parece profundamente cética sobre ceder poder econômico para Pequim. Isso cria tensões fundamentais. Fraqueza. 3. Falta de profundidade financeira. Mercados financeiros ocidentais, particularmente Wall Street e City de Londres, oferecem profundidade, liquidez e sofisticação que levaram séculos para desenvolver. Você pode negociar qualquer coisa, em qualquer quantidade, instantaneamente, com contrapartes encontradas facilmente. Sistemas jurídicos protegem contratos. Informação é relativamente transparente. Mercados financeiros chineses, apesar de grandes, não oferecem mesmo nível de profundidade ou proteções legais. Outras economias BRICS têm mercados ainda menos desenvolvidos. Criar alternativa que investidores globais confiarão não acontece rapidamente. Fraqueza. 4. Vantagens estruturais do dólar. Dólar não é dominante apenas por inércia. Tem vantagens reais. Estados Unidos tem sistema legal respeitado, mercados profundos, economia diversificada e, historicamente, embora isso esteja sendo testado, estabilidade política. Maior parte da dívida global é denominada em dólares. Maior parte do comércio funciona em dólares. Trocar tudo isso envolve enormes custos de transação. Fraqueza. 5. Vulnerabilidade à pressão ocidental. O Ocidente não sentará passivamente, enquanto o domínio é desafiado. Pode oferecer incentivos a países tentados
recusa aderir a BRICS pode impor custos, sanções secundárias, acesso negado a mercados ocidentais ou tecnologia. Para muitos países, romper completamente com o Ocidente permanece proibitivamente caro. Fraqueza. 6. Capacidade de execução. Anunciar planos grandiosos é fácil, implementá-los é difícil. BRICS tem histórico de declarações ambiciosas que são lentamente implementadas ou silenciosamente abandonadas. Novo Banco de Desenvolvimento existe há década, mas não se tornou nem perto de rival para Banco Mundial em escala. Conversas sobre moeda comum acontecem há anos, sem progresso concreto. Transição. Cenários realistas de como isso se desenvolve. Então, dado tanto potenciais forças quanto fraquezas óbvias, como isso realisticamente se desenvolve? Vamos mapear cenários plausíveis. Cenário 1. Sucesso parcial e fragmentação. BRICS consegue criar sistemas de pagamento funcionais que permitem comércio entre membros em moedas não dólar. Consegue estabelecer plataforma de comércio de commodities, onde porção de petróleo e minerais são precificados em moedas alternativas. Novo Banco de Desenvolvimento expande e financia projetos significativos de infraestrutura, mas não cria moeda de reserva global verdadeiramente rival ou suplanta completamente sistema ocidental. Em vez disso, o mundo se fragmenta em zonas econômicas parcialmente separadas, esfera ocidental, esfera BRICS, com alguns países navegando entre ambos. Dólar permanece dominante, mas sua porcentagem de comércio e reservas globais gradualmente corrói de 60% agora para talvez 40-45% ao longo de década. Resultado: multipolaridade econômica sem colapso do sistema existente. Cenário 2. Falha e dissolução. Tensões internas entre membros. BRICS, particularmente Índia-China, provam-se insuperáveis. Tentativas de criar moeda comum ou sistema financeiro integrado esbarram em desacordo sobre governança e contribuições. Implementação de sistemas de pagamento é mais lenta que esperado e sofre de problemas técnicos. Enquanto isso, o Ocidente se adapta e reforma, talvez dando a economias emergentes mais voz em instituições existentes, minando apelo de alternativa BRICS, ou fatores geopolíticos, conflito sobre Taiwan, colapso da Rússia pós-Putin, interrompem coordenação BRICS. Resultado: BRICS permanece fórum de conversa principalmente simbólico, sem impacto transformador. Cenário 3. Desafio sério, mas não substituição. BRICS, impulsionado principalmente por China com recursos maciços, consegue construir infraestrutura econômica alternativa que funciona bem o suficiente para a porção significativa de comércio global. Yuan torna-se moeda de reserva secundária respeitável. Sistemas de pagamento BRICS processam trilhões em transações anualmente. NDB rivaliza Banco Mundial em empréstimos para países em desenvolvimento, mas dólar e sistema ocidental não colapsam, apenas enfrentam competição real pela primeira vez. Empresas e países têm opções reais sobre qual sistema usar, criando pressão competitiva tanto em sistemas ocidentais quanto BRICS para fornecer melhores termos e serviços. Resultado: ordem verdadeiramente multipolar, onde múltiplos sistemas coexistem e competem. Cenário 4. Crise e confrontação. Sucesso de iniciativas. BRICS provoca reação dura do Ocidente. Estados Unidos impõe sanções secundárias sobre países usando sistemas de pagamento BRICS ou negociando em moedas não dólar. Mundo se divide em blocos econômicos competidores com comércio mínimo entre eles. Isso coincide com ou contribui para confrontações militares sobre Taiwan, Ucrânia ou outros flashpoints. Globalização efetivamente reverte. Crescimento econômico global desacelera dramaticamente como custos de sistemas fragmentados e reduzidos economias de escala mordem. Resultado: nova Guerra Fria, desta vez com um componente econômico muito mais desenvolvido. Transição. Implicações práticas para diferentes atores. Vamos tornar isto concreto para diferentes grupos. Para investidores, diversificação torna-se ainda mais crítica. Se há risco genuíno de fragmentação ou declínio do dólar, manter todos ativos em dólares ou ativos ocidentais é arriscado, mas apostar muito pesadamente em ascensão BRICS também é arriscado dadas incertezas. Carteira balanceada através de geografias, moedas e classes de ativos é prudente. Ouro e outras commodities podem se beneficiar como hedge contra a instabilidade monetária. Criptomoedas podem ver interesse renovado como potencialmente neutras entre blocos ocidental e BRICS. Para empresas multinacionais, precisam se preparar para potencial de terem que navegar múltiplos sistemas regulatórios e financeiros. Empresas que operam tanto em mercados ocidentais quanto BRICS podem enfrentar pressões para escolher lados. Cadeias de suprimento podem precisar ser duplicadas para servir mercados diferentes. Para países em desenvolvimento, BRICS oferece oportunidade potencial para melhores termos de
comércio e financiamento e mais voz em governança global, mas também arriscam ficar presos no meio de competição entre grandes potências. Diplomacia cuidadosa será necessária para maximizar benefícios enquanto minimiza riscos de alienar qualquer lado. Para consumidores ocidentais, se dólar enfraquece significativamente, importações ficam mais caras. Inflação poderia ser impacto direto. Taxa de juros sobre dívida nacional americana poderia subir se demanda estrangeira por títulos do Tesouro diminui. Taxas poderia subir para cobrir déficits. Padrão de vida poderia ser impactado. Por outro lado, se isso força reformas e maior competitividade em sistemas ocidentais, pode haver benefícios de longo prazo. Para cidadãos BRICS, potencial para mais orgulho nacional e sensação de que finalmente tem voz na governança global, mas também riscos. Se suas economias tornam-se muito dominadas pela China ou se fragmentação global leva a crescimento mais lento, custos ordinários poderiam superar benefícios simbólicos. Encerramento. Tom equilibrado, mas sério. Então, voltando à questão central, o novo plano dos BRICS realmente ameaça domínio do Ocidente e do dólar? Resposta honesta é sim, mas não da maneira que a maioria das manchetes sugere. Não é ameaça existencial que derrubará sistema ocidental em anos, ou mesmo na próxima década, mas é desafio sério de longo prazo que está acelerando tendências já em andamento. Declínio relativo do Ocidente, ascensão de economias asiáticas, fragmentação de ordem global em blocos competidores. Maior erro que analistas ocidentais poderiam cometer seria descartá-lo completamente como blefe impossível de disparatados autocratas. BRICS tem recursos reais, motivação genuína e, cada vez mais, capacidade técnica para construir alternativas. Subestimar isso seria arrogância perigosa. Mas erro igualmente grande seria tratar como certo, como mudança inevitável que varrerá sistema existente. BRICS tem desafios enormes de coordenação, confiança e capacidade. Construir alternativas verdadeiramente funcionais a instituições que levaram décadas para desenvolver-se não é rápido nem fácil. Resultado mais provável é algo no meio, fragmentação gradual da ordem global, com sistemas ocidental e BRICS coexistindo e competindo, com países e empresas navegando entre ambos dependendo de seus interesses. Dólar permanecerá importante, mas perderá porcentagem de uso global. Instituições ocidentais permanecerão relevantes, mas enfrentarão competição real. Para cidadãos ocidentais, isto significa fim de era de dominância não questionada, que muitos tomaram como garantida. Privilégios que vieram de controlar sistema financeiro global, capacidade de imprimir moeda de reserva mundial, de financiar déficits facilmente, de impor vontade através de sanções econômicas, erodirão. Adaptação e competitividade tornam-se mais importantes. Para cidadãos BRICS e Sul Global mais amplamente, representa oportunidade para mais voz, mais dignidade, melhores termos de engajamento, mas também riscos de serem apanhados em competição entre grandes potências ou dominados por nova hegemonia, desta vez chinesa ao invés de americana. Para todos, representa mundo mais incerto, mais volátil, onde regras estão sendo reescritas em tempo real. Isso cria tanto oportunidades quanto riscos. Navegá-lo exigirá sofisticação, adaptabilidade e disposição de deixar de lado suposições sobre como o mundo funciona, baseadas em ordem pós-Segunda Guerra Mundial, e está gradualmente dando lugar a algo novo. Obrigado por assistir esta análise profunda. Se este vídeo ajudou você a entender tanto o potencial quanto as limitações de desafio BRICS ao domínio ocidental, por favor, inscreva-se e compartilhe. Deixe nos comentários, você acha que BRICS pode realmente desafiar domínio do dólar? Ou é mais símbolo que substância? Como você está se preparando para potencialmente mundo mais multipolar? Esta história está longe de terminar. Estarei acompanhando desenvolvimentos conforme se desenrolam. Até a próxima. Permaneça informado, pense criticamente e lembre-se de que vivemos em tempos de mudança histórica, onde certezas de ontem estão se tornando questões de amanhã.